Doutor Marcelo Santos, recentemente houve o voto da ministra Rosa Weber. Ela votou pela descriminalização do aborto, embora tenha e continue a existir aí muitas manifestações que se contrapõem ao entendimento da ministra. O senhor, como operador do direito, qual a opinião do senhor sobre esse voto da ministra Rosa Weber? Logo no início do curso de Direito, há duas cadeiras que integram a grade curricular de todo e qualquer curso de Direito, que são a cadeira de Direito Natural e a cadeira de Introdução ao Direito. Na cadeira de Introdução ao Direito, a gente estuda uma teoria muito válida, consolidada, lúcida, que é a tese da norma-valor do jurista Miguel Reale. O jurista Miguel Reale diz que a norma jurídica, qualquer ideia jurídica que pretenda tornar-se norma, no sentido de nos obrigar, ela tem que atender a um tríplice aspecto: o aspecto valor, o aspecto formal, tá? E o aspecto material. Então a norma, efetivamente, à luz da ciência jurídica, para ser assimilada consciencialmente por todos nós e adquirir esse caráter de normatividade mesmo, norma cogente, ela tem que ter, dentre outros, o requisito valor. Significa dizer que toda e qualquer ideia jurídica, para se tornar instituto jurídico, tem que obedecer a um critério de valor. E esse critério de valor está submetido ao direito natural. Ou seja, toda norma jurídica, para ter validade, não só no aspecto de obrigatoriedade, mas de assimilação, de lógica, de bom senso, de razoabilidade, ela tem que atender ao critério do direito natural. Ou seja, vamos trazer para a nossa realidade valores como a vida, sobre a qual nós estamos aqui, nesse momento, falando, enfocando, enfatizando. Integridade física, família e outros bens jurídicos têm que necessariamente atender a um critério estabelecido pelo direito natural. Tudo que atenta contra a lei natural é aberrante. Portanto, não pode, por critérios puramente humanos, né, por uma questão de conveniência, de achismo, de discurso político ideológico, de conveniência, que é o que nós estamos vendo. Então, o homem não pode simplesmente chegar num parlamento, uma gestão, um governo, sei lá, quem quer que proponha qualquer ideia e tem a pretensão de que essa ideia se torne norma jurídica, não pode simplesmente fazer isso baseado num critério pessoal, particular ou de grupo, enfim, porque a maior característica da lei, isso a gente estuda também na introdução ao direito, é ser genérica. A lei, ela não é feita para determinados grupos, porque sendo assim deixa de ser norma e passa a ser privilégio. A característica geral, primordial da norma jurídica é a sua generalidade. Então, o que é que nós estamos vendo no Brasil? Ideias sendo elaboradas e enfiadas goela abaixo, a população brasileira, infelizmente, à margem de tudo isso, vivendo como se nada estivesse acontecendo, como se tudo estivesse às mil maravilhas, e nós estamos vivendo um momento gravíssimo desse teatro de horrores que nós estamos a ver e, lamentavelmente, aceitar aqui no Brasil, nos últimos dias, de tentativa de implementação da cultura do aborto. Todo ato atentatório à vida é um crime contra a lei de Deus. Por isso que homicídio, suicídio, eutanásia e outras são crimes, porque a vida é o bem maior. E quem é o Senhor da vida? É Deus. Só Deus pode dar, só Deus pode tirar a vida. É por isso que ninguém, nenhum ser humano, nenhuma autoridade, nenhuma instituição, seja lá quem for, pode ficar fazendo proposituras envolvendo o tema vida e fazendo o que nós estamos vendo, medindo, né, a grandeza, o nível de importância da vida de A em relação à vida de B, querendo emplacar essa absurda ideia de que o direito da mulher sobre seu corpo é mais importante do que o direito daquele ser que está dentro da mulher sobre o que já é um ser humano. São coisas que chamam a atenção pelo caráter sombrio mesmo, grotesco. Quem pode medir a vida? Qual é o critério para se dizer que a vida que está no interior, no útero da mulher, é menos importante do que a vida da mulher? Não existe isso, vida é vida. Então, aborto é um ato atentatório gravíssimo à vida. O senhor fez referência aí ao aspecto da religiosidade.
Tem aqui uma palavra breve do padre Paulo Ricardo sobre o voto da ministra, Rosa Weber, que, com a sua permissão, então vamos, e dos espectadores e telespectadores, vamos ouvir o que diz o padre Paulo Ricardo. Do nosso país, em que miseravelmente houve já um voto no Supremo Tribunal Federal, o voto da ministra Rosa Weber em favor do aborto. Não sei se vocês leram o voto da ministra, eu tive a pachorra de ler o voto dela. Uma coisa horrível. Uma coisa horrível porque finge que não sabe o que é um ser humano. Finge que não sabe quem é sujeito de direitos e de deveres. A Constituição diz que tem direitos e deveres quem nasce. Como a criança ainda não nasceu, a gente não sabe muito bem. Finge que não sabe o que é um bebê, mas qualquer mãe sabe o que é um bebê. Qualquer mãe sabe que ela deve proteger aquela vida que está no seu ventre. O Padre Pio tinha palavras tremendas a respeito do aborto. Perguntaram uma vez a ele por que é que ele era tão duro com relação às pessoas que cometiam aborto. E ele disse, porque o aborto não é somente um assassinato, é também um suicídio. Um suicídio em dois sentidos. Um suicídio porque os próprios pais que cometem o aborto estão se fazendo um mal tremendo. E ser delicado, conivente, cúmplice desta violência que eles estão fazendo é ser cúmplice da violência que eles estão praticando contra eles mesmos. Porque o aborto faz mal aos pais. E assassinato porque faz mal à criança inocente que morre. Mas não somente isso. O Padre Pio diz, o aborto é um suicídio porque ele nega a alegria da vida e nos dará um mundo povoado de velhos e despovoado de crianças. Bom, doutor Marcelo, então essa palavra aí do padre Paulo Ricardo, e ele diz que tem por trás de tudo isso aí todo um projeto, inclusive, que atenta contra a democracia. Mas o que o senhor acha desse voto aí da ministra Rosa Weber, doutor Marcelo Santos? No mínimo grotesco, mas eu poderia dizer que é nefasto, que é sombrio, que é demoníaco, porque de fato é. Aqui não é uma questão de religiosidade, de espiritualidade somente, de crença, sabe, de opinião. Não cabe opinião, é vida. Veja como há uma confluência. Ele citou Padre Pio de Pietrelcina, que também é do meu mais absoluto respeito. Eu guardei para o final, mas eu já vou me adiantar. Uma frase do Padre Pio de Pietrelcina que está sendo, inclusive, festejado este mês, né, junto à Igreja Católica. Ele diz, abre aspas, procure não inquietar sua alma diante do triste espetáculo da injustiça humana. Sobre esta injustiça você verá um dia o triunfo definitivo da justiça de Deus. Voltando ao cenário aqui humano, porque o aborto é um crime tanto do ponto de vista humano, como e principalmente um crime gravíssimo do ponto de vista espiritual. Voltando ao cenário do Brasil, a ministra Rosa Weber, atual presidente do Supremo Tribunal Federal, digo com muita convicção, Supremo, só Deus é Supremo. O resto é achismo, é opinião, é ignorância, é discurso político ideológico de conveniência. Só Deus é Supremo. Mas a ministra daquele que é chamado aqui de Supremo Tribunal Federal votou esta semana pela descriminalização, que eles chamam de interrupção voluntária da gravidez, isso é aborto, nas primeiras 12 semanas de gestação, onde há, sim, vida. Até antes mesmo da concepção, a vida já existe. Isso é fato, não é opinião. Agora, veja, diante de uma ação, em razão de uma ação proposta pelo PSOL, por aí você conclui, né, acerca da motivação. Uma ação proposta pelo PSOL, que não tem compromisso nenhum com o país, muito menos com a vida, com os valores, como de resto, essa coisa nefasta que é o comunismo, que está chegando ao Brasil e já chegou com força total, e se nós, brasileiros, cristãos, de um modo geral, não fizermos frente efetivamente, não é nota de repúdio não resolve nada,
são ações efetivas, nós precisamos de ações efetivas. A comunidade jurídica, as instituições legitimadas ou não, as igrejas, todos os grupos religiosos, não importa a sigla, todos aqueles que efetivamente se dizem cristãos, devem efetivamente fazer frente a isso, dizer não a esse absurdo que é essa tentativa de implementação do aborto e outras aberrações neste momento. Então ela votou como relatora. Esse pessoal dá tanta importância a isso que essa leitura do voto foi feita virtualmente. Suspendeu-se o julgamento, mas o descaso é tamanho que a leitura do relatório deu-se de forma virtual. Então, que nós nos unamos neste momento, independentemente de convicções, para defender a vida, porque foi o próprio Cristo quem disse em Mateus 25:40, e isso é universal, isso não pertence a ninguém, abre aspas, o que fizestes a um destes pequeninos, foi a mim que o fizestes. Então que a gente reflita de maneira honesta e consciente acerca dessa questão, porque o adjetivo mais leve que eu posso utilizar respondendo a sua pergunta é que tudo isso, esse voto e todo esse contexto que envolve essa tentativa de implementação de aborto no Brasil é, no mínimo, nefasto e grotesco, para não chamarmos de demoníaco.